Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de Geografia sobre o tema de globalização. Uma palavra que acabou se banalizando um pouco com o tempo, um conteúdo que às vezes parece tão geral, mas que é tão importante para compreender a dinâmica geoeconômica e também geopolítica do mundo contemporâneo. Quando se fala de globalização, em geral, até no senso comum, está se associando este termo ao processo de intensificação do comércio, da circulação comercial e da atuação dos mercados financeiros em escala global. Quando você falar de globalização, a primeira noção que deve vir na mente é a globalização, é o aumento da circulação global de investimentos e de mercadorias. Isso que é a globalização. Ok, pessoal? Que tem, claro, as suas consequências culturais também, globalização de costumes, de práticas, de notícias, de informações e de dinheiro também. Tudo isso se globaliza nesse processo, o que é uma coisa um tanto já relacionada ao senso comum. Aqui de fundo nessa imagem a gente tem um símbolo disso, o porto de Xangai, na China, um dos maiores portos do mundo, abarrotado de contêineres cheios de mercadorias, vindo ou saindo da China, que cresceu bastante nesse processo de globalização, com todas as suas contradições, as contradições inerentes à China. Como a gente está vendo então desde o início, os dois pilares do processo de globalização são grandes mercados financeiros internacionais, bolsas de valores, instituições financeiras atuando na escala internacional, o dinheiro circulando numa escala global rapidamente, lembrando que dinheiro é informação. São dados de informação que circulam pelas vias de informação do mundo. Então, grandes mercados financeiros internacionais e intercâmbio mundial de mercados e serviços. Mercados nacionais abertos e não sempre tão abertos, mas interconectados entre si para a circulação de mercadorias e prestação de serviços também. Esses são os dois grandes símbolos da globalização. Aqui tem uma imagem interessante, eu coloquei um navio cargueiro gigantesco com muitos contêineres. Até o início do século XX não se usava contêineres, você enchia os navios cargueiros de forma um pouco ineficiente nas mercadorias. Mas o processo de globalização com a intensificação do comércio entre as nações trouxe a necessidade de criar um modelo organizado de encher os navios de mercadorias, que é colocá-los em grandes caixas, que são os contêineres, e aí você pode empilhá-las e transportar muitas mercadorias. Então a própria existência do contêiner, a sua invenção, que para nós é tão óbvia, deve ser inscrita nas inovações relacionadas ao processo de globalização e à necessidade de circular mercadorias e serviços, ok? Aqui nós temos uma imagem de uma bolsa de valores, de um telão de bolsa de valores, ressaltando também a importância dos mercados financeiros. Bom, pessoal, uma coisa que é importante sempre dizer para trazer um pouco mais de humildade para esse conteúdo é o seguinte: o processo de globalização que nós costumamos discutir, ele é algo dos últimos 50 anos, mais ou menos, ok? Porém, na verdade, uma globalização da economia mundial já vem da expansão marítima europeia do século XV e XVI. As chamadas grandes navegações já trouxeram uma globalização da economia capitalista europeia que estava restrita àquele continente. A expansão do Império Português, do Império Espanhol, do Império Holandês, do Império Britânico, do Império Francês, todas essas expansões, essas unidades políticas imperiais levaram ao desenho de um mapa geoeconômico em escala global, com circulação global de mercadorias. É óbvio que muitas áreas demoraram muito tempo a ser tocadas pela influência do comércio internacional, mas isso já vem desde o século XVI e XVII. É muito importante destacar isso, ok? Esse processo aprofundou-se no século XIX, com as revoluções industriais bombando no continente europeu, primeiro na Inglaterra, depois também na Alemanha, na França, na Bélgica, na Holanda, também nos Estados Unidos, fora do continente europeu, no Japão, fora do continente europeu, um país não ocidental, com os processos de industrialização se acelerando, a velocidade do transporte de mercadorias e serviços também se acelerou com os trens, com os navios a vapor. E, tão importante quanto isso, a velocidade dos fluxos financeiros também se acelerou. Investimentos diretos, capitais ingleses financiando ferrovias na América do Sul, capitais dos Estados Unidos financiando obras na América do Sul, na África e na Ásia, ou seja, não apenas a circulação de mercadorias, mas também a circulação
financeira se intensificando no século XIX, ok, pessoal? Bom, isso tudo obviamente vai chegar em um outro patamar após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, pelo menos na esfera de sua influência, o mundo capitalista, conseguem impor a hegemonia de uma grande moeda internacional, o dólar, a moeda do mundo, entre aspas, que seria a base sobre a qual ocorreria o processo de expansão da economia e do comércio internacional. Então vocês podem ver que a globalização não é algo novo, mas ela é algo que foi se intensificando com o tempo, tanto espacialmente quanto estruturalmente no seu processo de difusão. Ok, pessoal? Como resultado, nós tivemos nas últimas 5 décadas um conceito que nós podemos considerar como um resumo aqui de globalização, que é o seguinte: o processo de organização de um mercado global mediante a integração econômica entre os estados, através de ágeis meios de transporte e comunicação e da ação de empresas transnacionais que espalham suas filiais pelo globo, intensificando o comércio mundial, ou seja, com o processo de interconexão mundial do comércio e da circulação financeira, algumas empresas de alguns países mais desenvolvidos conseguiram difundir-se pelo mundo, seja difundir os seus produtos pelo mundo, seja também difundir a sua estrutura produtiva pelo mundo. Por exemplo, a empresa tem uma sede na Alemanha, como a Volkswagen, mas instala fábricas pelo mundo, como no Brasil. A empresa tem a sede na Coreia do Sul, como a Hyundai, como a Kia, mas instala também filiais pelo mundo afora. Então, o surgimento de empresas transnacionais como essas que eu coloquei aqui tem como símbolo, é um dos símbolos principais do processo de globalização. E ele só ocorre tendo como pressuposto um clima internacional de abertura econômica entre as nações e um avanço gigantesco dos meios de transporte e comunicação, que permite que a empresa possa operar não mais na escala local, mas também na escala global, ok? Então, quando se falar de globalização, pessoal, pensem em mercado global, integração econômica, meios de transporte e comunicação e nunca se esqueçam das empresas transnacionais ativando as cadeias do comércio mundial. Ok, gente? Tranquilo? Vamos continuar então. É claro que como resultado desse processo de globalização, mais recentemente, você tem uma mudança geopolítica. Até um tempo atrás, quando você fosse destacar as potências capitalistas, você destacaria, obviamente, os Estados Unidos, a União Europeia, com alguns países mais desenvolvidos dentro dela, o Japão também, ok? O que tem acontecido mais recentemente é o crescimento cada vez maior de algumas outras potências mundo afora, seja a China, com o seu retumbante peso hoje no comércio internacional, ou outros países que não são tão grandes, mas que têm uma participação cada vez maior na geoeconomia e geopolítica do mundo, como Coreia do Sul, como Taiwan, por exemplo. Aqui nós temos uma imagem do atual líder chinês e do atual líder da Coreia do Sul se cumprimentando. Claro, existe uma diferença grande, são dois países que se desenvolveram muito nas últimas décadas, mas politicamente a diferença é gigantesca. A Coreia do Sul é uma democracia pluripartidária, etc. A China continua sob as rédeas de um regime de partido único até hoje, ok? Pessoal, durante o pós-Segunda Guerra, o processo de globalização ele se acelerou na Guerra Fria com limites. Guerra Fria é o período que vai do pós-Segunda Guerra até o final dos anos 80, ela teve como característica duas superpotências disputando a influência mundial e uma delas, que era a União Soviética, organizando uma esfera própria de interesse. Então todo o bloco oriental associado ao socialismo real, ao comunismo, como se fala às vezes, todo o bloco oriental estava atrelado a uma economia própria, planificada, o Estado planejando tudo, centralmente organizada pelo Estado, em geral o Estado soviético, comandando o bloco oriental, ok? E alheia à economia capitalista que se globalizava. Então o pós-Segunda Guerra é interessante, você tem uma globalização que já está acontecendo, se espalhando pelo mundo, transnacionais se espalhando pelo mundo, porém uma parte do mundo continua alheia a esse processo, que é o bloco oriental, que existe o bloco do socialismo real, liderado pela União Soviética, que existiu aí de 47 a 1989, 91. 89 é quando o Muro de Berlim cai, 91 quando a União Soviética deixa de existir, ok? Bom,
Esse mundo capitalista que se globalizou no pós-Segunda Guerra, mesmo com esse limite, essa parede do bloco oriental, ele teve as suas bases instauradas já no pós-Segunda Guerra, e o acordo de Bretton Woods em 1944, já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, é um grande símbolo disso, pessoal. O acordo de Bretton Woods, um lugar que fica nos Estados Unidos, ele resultou na instituição do dólar como a moeda do mundo, entre aspas, como a moeda que ditaria o controle do comércio internacional, que seria o meio do comércio internacional. Isso que foi se estabelecendo em Bretton Woods, isso por conta do fato da Inglaterra estar com uma moeda muito enfraquecida pela guerra, a Libra, pelo poder que a Inglaterra perdeu durante a Segunda Guerra Mundial, e o dólar fortíssimo com o poder econômico e militar que os Estados Unidos assumiram ao longo da Segunda Guerra Mundial. Então, com a Conferência de Bretton Woods, o dólar se estabelece como a moeda do comércio internacional e a moeda símbolo da globalização. Tão importante quanto isso, tão importante quanto o dólar é isso aqui. Bretton Woods também significou o marco do estabelecimento de duas instituições financeiras que atuam numa escala global, as instituições de Bretton Woods. É importante que você sempre lembre essas coisas juntas, tá? Primeira dessas instituições, que vocês com certeza já ouviram falar, foi o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que foi criado com o objetivo de fornecer financiamentos para países em crises financeiras ou com processos de rombo nas suas contas internas, que poderiam ter financiamentos, créditos relacionados ao FMI. Aí vem uma função dupla, ao mesmo tempo socorrer nações que estejam com problemas e, por outro lado, muitas vezes nações que se endividam com o FMI e acabam depois tendo dificuldades de pagá-lo, o endividamento que vai se acumulando. Então, é uma instituição, digamos que um pouco demonizada muitas vezes pelo emprestar e depois cobrar de forma um tanto veemente, tá? Foi instaurada com o acordo de Bretton Woods. E além do FMI, o Banco Mundial, que surgiu com um objetivo inicial específico, ajudar as economias europeias a se reconstruírem no pós-Segunda Guerra Mundial. Com o tempo, já que elas se reconstruíram, o Banco Mundial foi adotando uma postura de financiar o desenvolvimento de países subdesenvolvidos. Então, existe uma certa ideia, um senso comum aqui do bad cop e do good cop, né? Do policial bom e do policial ruim, aquele que empresta e cobra muito forte e aquele que empresta para o desenvolvimento. Mas é óbvio que as duas instituições, se usadas de forma irresponsável pelas nações, levam ao endividamento. Mas criaram um poder internacional gigantesco ao longo da Guerra Fria e também do pós-Guerra Fria na nova ordem mundial. Gente, é impossível entender o processo de globalização sem entender essas instituições e o seu surgimento. Ao mesmo tempo, é impossível entender o processo de globalização mais recente dos últimos 50 anos sem entender a relação entre Estados Unidos e China. É impossível entender. A globalização que está acontecendo nos últimos 50 anos, ela tem tudo a ver com o fato dos Estados Unidos terem ajudado, entre aspas, mas ajudado a trazer a China de volta para a economia capitalista mundial. De volta. Para quem não lembra, pessoal, a partir de 1949, a China foi tomada pela Revolução Comunista liderada por Mao Tse-tung, e de 49 a 76, quando ele morre, foi comandada por ele. Foram 27 anos do governo ferrenho e brutal de Mao Tse-tung sobre a China. Enquanto ele estava no poder, em geral, a China tinha uma economia completamente fechada, controlada pelo Estado, alheia à economia capitalista global. É como se a China fosse um planeta separado do resto do planeta Terra, no sentido econômico, ok? As coisas começam a mudar com o seguinte: Mao Tse-tung começou nos anos 60 a se afastar da União Soviética. Ora, quem entende a lógica da Guerra Fria pensa o básico: a União Soviética era um país socialista, socialismo real. A China, governada por um partido comunista, tinha uma economia desse mesmo estilo, então os dois seriam aliados na Guerra Fria. Não, inicialmente eram, mas ao longo dos anos 60, já depois que Stalin tinha morrido, mas Mao Tse-tung estava vivo, a China começou a se afastar da União Soviética. A China tem rusgas com a antiga Rússia, Império Russo, já há muito tempo. E as rusgas que a antiga China Imperial e o antigo Império Russo tinham, foram herdadas pela União Soviética comunista e pela China comunista. Então, nos anos 60, ocorre o cisma sino-soviético, cisma,
cismaram, literalmente, uma separação de rumos entre a China e a União Soviética, com quase um confronto nuclear entre as duas no final dos anos 60. Quase que duas superpotências comunistas se enfrentaram num confronto de fronteira, tiveram pequenas rusgas ali no final dos anos 60. Então a coisa ficou realmente bem complicada aqui. Nesse meio tempo, enquanto as duas potências comunistas principais se afastam uma da outra, é a oportunidade que os Estados Unidos encontraram para atuar nesse contexto. O símbolo disso é que em 72, o presidente dos Estados Unidos na época, o republicano Richard Nixon, vai até Pequim, vai até a China visitar Mao Tse-tung, que estava vivo na época. Isso foi 4 anos antes da morte dele, ok? Então isso simbolizou uma vontade dos Estados Unidos e da China de unir forças, claro, de forma relativa e um pouco afastada, mas unir forças contra a União Soviética, que tinha virado o inimigo comum tanto do país capitalista, Estados Unidos, como do outro país comunista, a China. Isso inicia uma parceria geopolítica entre Estados Unidos e China, já iniciada por Mao Tse-tung. A questão é a seguinte: Mao Tse-tung morre em 76. Enquanto ele estava vivo, essa parceria Estados Unidos e China, ela ainda teve dificuldade de se implantar. Mas depois que Mao Tse-tung morre, entra no poder, alguns anos depois, Deng Xiaoping. Uma liderança que simboliza na história chinesa a abertura econômica. É sob o governo de Deng Xiaoping, que durou de 79 a 89 em geral, que a China abre sua economia para o mundo. A China deixa de ter uma economia fechada, à moda do comunismo tradicional, e inicia um processo de abertura econômica para o capitalismo global, criando um regime de capitalismo de Estado, que é o que ela tem hoje. Ok? Os símbolos disso, pessoal, foi que Deng Xiaoping, e isso com o incentivo dos Estados Unidos, com o investimento dos Estados Unidos, com o apoio dos Estados Unidos, pela aproximação entre eles. Deng Xiaoping, em 79, lança o chamado programa das 4 modernizações. 4 modernizações que a China deveria passar. E a mais importante, mais central é esta aqui: abertura para investimentos estrangeiros. Isso não acontecia antes na China comunista. De repente a China se abre para a economia mundial e é a partir daí, durante os anos 80, mas com mais velocidade nos anos 90 e 2000 e 2010, que a China se transforma num polo de recepção de investimentos internacionais, em parte pela sua mão de obra barata, obviamente, e também no local de formação de capital próprio para investimentos. Aqui a gente tem imagens de Xangai, a maior cidade chinesa, no antes e no depois. É um processo avassalador de mudança econômica, processo de urbanização que aconteceu na China, algo difícil de se ver na história da humanidade. Então é a partir das reformas do Deng Xiaoping que surge essa China que se conhece hoje, um país extremamente poderoso economicamente, o que tinha ficado pouco claro nos 30 anos anteriores, nos 30, 50 anos anteriores, ok? Então a figura de Deng Xiaoping é essencial para compreender essa mudança, essa globalização econômica da economia chinesa. A China se abre para o capitalismo e investimento global. Uma coisa muito importante: como que isso se deu no mapa, na geografia? É um processo de abertura controlado pelo Estado. Não é à toa que eu falei capitalismo de Estado, ou seja, alguns polos do litoral iriam receber investimentos estrangeiros, em geral chamados de zonas econômicas especiais, ok? Receberiam investimentos estrangeiros, principalmente nos portos aqui no litoral chinês, e isso ajudou a fazer com que o leste chinês se desenvolvesse muito mais rapidamente, enquanto o restante do território chinês continuasse um pouco alheio, até hoje uma parte dele, um pouco alheio a esse desenvolvimento econômico. Então a China se abre para o mundo, o seu litoral passa por um desenvolvimento, o seu leste, um desenvolvimento brutal na economia, mas as desigualdades territoriais e sociais continuam se esgarçando no território chinês. Isso não pode ser esquecido, isso deve ser sempre recordado, tá? Mas é muito importante sempre associar de que o processo de globalização que tem ocorrido nas últimas 5 décadas não pode ser dissociado de uma economia chinesa que se abre para o mundo e se transforma quase numa fábrica global de mercadorias. Diversas áreas industriais do mundo entraram em decadência pela concorrência chinesa, porque a China abriu sua economia com o apoio dos Estados Unidos, de um presidente republicano, que era o Richard Nixon,
e se transformaram numa grande economia que foi crescendo cada vez mais. É muito importante ressaltar que, nesse caso aqui, a economia se abriu, mas a política não. A política não. A China continuou mantendo-se sob o controle do Partido Comunista Chinês, mesmo que a China não tenha nada mais de socialismo, de comunismo, como era até a década de 70. Nada mais. Só o nome do partido que comanda, uma coisa hierárquica. A elite política chinesa mantém esse partido principalmente por conta de sua postura hierárquica, autoritária, que é o que ela prefere. Mas do comunismo tradicional não sobrou nada a não ser o nome do partido no poder. O grande símbolo desse país que se abria na economia, mas não na política, foi o massacre da Praça da Paz Celestial em 89, quando milhares de estudantes estavam se manifestando, muitas vezes por reformas em vários sentidos, principalmente políticas e educacionais, no contexto da abertura chinesa, e o Estado respondeu com uma repressão muito forte sobre as manifestações, deixando milhares de mortos, e essa cena histórica do jovem que se colocou em frente aos tanques enquanto eles passavam em direção à repressão aos manifestantes. É sempre bom lembrar, China, abertura econômica, mas na política continua o fechamento, ok? Bom, pessoal, para conseguir compreender e revisar um pouquinho desse nosso conteúdo de globalização, e nesse caso ressaltando um pouco a China, temos o seguinte comentário aqui. O principal articulador do atual modelo econômico chinês argumenta que o mercado é só um instrumento econômico, que se emprega de forma indistinta tanto no capitalismo como no socialismo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? As autoridades chinesas dizem que a China continua com seu projeto socialista, que a instituição do capitalismo na China é apenas uma estratégia. É isso que dizem as autoridades chinesas. Mas o que diz o comentador? Porém, os próprios chineses já estão sentindo na sua sociedade o seu real significado. O mercado não é algo neutro ou instrumental técnico que possibilita à sociedade utilizá-lo para a construção e edificação do socialismo. Ele é, ao contrário do que diz o articulador, um instrumento do capitalismo e é inerente à sua estrutura como modo de produção. A sua utilização está levando a uma polarização da sociedade chinesa. Então é isso que quer dizer o comentador desse texto especificamente, de que a China se transformou numa sociedade capitalista, governada por um partido único, etc., mas uma sociedade mais rica do que antes e caracterizada pelas ações do mercado. Nesse caso aqui, é uma pergunta que exige pensamento, bastante pensamento aqui. No texto, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas como antagônicas à construção de um país socialista. Nesse texto. Nesse contexto, a característica fundamental do socialismo, a qual o modelo econômico chinês atual se contrapõe, é o quê? Extinção gradual das classes sociais. O modelo socialista tradicional, socialismo real, comunismo, chame como quiser, tinha como a ideia, pelo menos a ideia, da extinção das classes sociais. As classes sociais que se via como a burguesia, proletariado, etc., deveriam ser extintas em nome de uma sociedade igualitária, coletivizada e que teria uma transição de estatização de tudo com o tempo, segundo o ideal proclamado. No caso de hoje, como mostra a opinião do comentarista aqui desse texto, não há essa compatibilidade entre o modelo chinês atual e o socialismo. Não existe mais aquele modelo socialista antigo na China. É sim um capitalismo de Estado, como se fala hoje. Ok? Claro, o Estado chinês chama de socialismo de mercado. Mas o que os analistas mais mostram é que é um capitalismo de Estado. Ou seja, o que não tem possibilidade de articulação com esse modelo atual é extinção gradual de classes sociais. Ela não é compatível, ou seja, ela como característica do socialismo, não é compatível com o modelo chinês atual, que é de um capitalismo de Estado. Ok? Outra questão interessante, pessoal, que mostra como essa globalização da economia e a relação da economia chinesa tem consequências internacionais é a relação da China com a África. O continente africano, tão vilipendiado ao longo da história, o que está acontecendo hoje? Se antes ele tinha a posição subordinada de fornecedor de matérias-primas para as metrópoles ocidentais, hoje o continente africano está se transformando no grande fornecedor de matérias-primas para a China. Os investimentos chineses estão tomando conta do continente africano e ele continua se mantendo na mesma posição subordinada internacionalmente, de fornecedor de matérias-primas para a Europa e para os Estados Unidos, a fornecedor de matérias-primas e produtos primários em geral para a China. Nesse caso aqui a pergunta é a seguinte: a presença econômica da China em vastas áreas do globo é uma realidade do século XXI. A partir do texto, que diz o que eu acabei de comentar,
Como é possível caracterizar a relação econômica da China com o continente africano? Nesse caso aqui, pessoal, a resposta correta é a letra D. Pela presença cada vez maior de investimentos diretos, o que pode representar uma ameaça à soberania dos países africanos ou manipulação das ações destes governos africanos em favor dos grandes projetos chineses. O que acontece cada vez mais hoje é que, assim como as potências europeias e os Estados Unidos faziam antes, a China chega com investimentos que são muito invasivos no que diz respeito à soberania dos países africanos, muitas vezes tolhendo a sua liberdade de negociação e muitas vezes apoiando regimes autoritários nesses países também, já que a China muitas vezes não está muito associada a qualquer tipo de disputa ideológica, né? Então a presença chinesa no continente africano tem essa grande contradição hoje em dia. E a gente termina essa nossa aula com uma pergunta. Alguns comentadores, quando falam sobre essa relação na globalização entre Estados Unidos e China, estão trazendo essa discussão de se isso é uma nova Guerra Fria que estaria sendo semeada na geopolítica internacional. Não sei dizer se é sim uma nova Guerra Fria ou não, mas eu sei dizer que se é uma nova Guerra Fria, há uma grande diferença entre a Guerra Fria tradicional entre Estados Unidos e União Soviética e essa nova Guerra Fria que existe hoje em dia, entre aspas. A grande diferença é a seguinte: entre Estados Unidos, prestem atenção, entre Estados Unidos e União Soviética havia uma disputa territorial e de influência, sim, e havia também uma disputa ideológica. A União Soviética pregava um modelo de sociedade e os Estados Unidos pregavam outro modelo de sociedade. Nesse caso aqui, entre Estados Unidos e China, existe uma pregação ideológica por parte de um ou de outro? Não. A não ser de espectros marginais de seus sistemas políticos, não. Os Estados Unidos e a China não estão disputando ideologicamente nada, eles estão disputando mercados e influência internacional. Então, se você mesmo quiser chamar, talvez um pouco precipitado, de uma nova Guerra Fria, é possível, mas é importante ressaltar a diferença em relação à antiga. Estados Unidos e União Soviética tinham uma disputa ideológica ferrenha, claríssima, maniqueísta. Entre Estados Unidos e China, não é tanto uma disputa ideológica como uma disputa por mercados e influência global. Ok? Até a nossa próxima aula, em que ainda continuamos no tema de globalização. Tchau, tchau, gente!